Povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem? Olha nós aqui mais uma vez. E você, tá aí firme, tá bem? Graças a Deus. Que bom que você continua firme, tá? Continua aí, fica entre nós. Para você que está aqui pela primeira vez no canal, que bom que você nos encontrou, tá? Fica conosco, se inscreve no canal, curta, comente e compartilha. Gente, e hoje eu passei aqui para convidar vocês para nós concluirmos, né, o nosso propósito, que é a leitura do livro de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 21 e hoje nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Então vai lá, pega a sua Bíblia, que eu vou ficar aqui esperando, tá? Pega a sua Bíblia, eu vou pegar a minha, para nós lermos este livro maravilhoso, tá bom? Vai lá, tô esperando você. Ah, você já pegou? Você tá aí? Então bora, tá? Do versículo 1 ao 8 de Apocalipse 21. Bora lá. E diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Gente, João agora está tendo uma nova visão de uma terra não onde estava aquele caos da grande tribulação, não mais aquela terra do milênio. João agora, ele vê um novo céu, uma nova terra, novos ambientes. E quando ele diz o mar não existe, alguns teólogos dizem que é simbólico e outro literal. Os que dizem que é simbólico, eles defendem a ideia de que antigamente o mar era tido como algo perigoso, né? O povo antigamente tinha um medo do mar, da insegurança do mar. Então eles defendem essa ideia. Mas há outro grupo de teólogos que diz que é literal mesmo, que o mar deixará de existir geograficamente. Até porque lembra que o mar ele sofreu diversas situações no tempo da grande tribulação, que caía estrela, meteoro, esse negócio aí no mar. Então, muitos defendem essa ideia, né? Que o mar literalmente deixará de existir, né? E quando é que nós vamos saber quando é literal, quando é simbólico? Quando Jesus voltar. Tem coisa, gente, que não dá. Só quando Jesus voltar mesmo pra gente saber se é literal ou se não é. Só quando a gente estiver lá nessa nova terra, né? Vamos mais. E João diz assim no versículo 2: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o seu marido. João agora ele vê uma cidade santa. E por que é santa? Porque nela não tem pecado, promiscuidade, pornografia, furto. É uma cidade santa. João diz que ele vê. E era algo tão glorioso que João ele compara a uma noiva, sabe? Era algo tão grande, tão admirável, tão glamuroso, pode dizer assim, que João compara essa cidade a uma noiva. Isso era como uma noiva ataviada, era santa e era arrumada, era um negócio, sabe? Era isso que João queria passar para nós, os leitores. E ele diz assim, que essa cidade, ela descia do céu. Veja que essa cidade, ela está preparada, porque ela descia do céu. Não foi os homens que construíram essa cidade, esse novo lugar, essa nova terra que João viu. Não. João diz que essa cidade, ela desce do céu. E ele diz mais no versículo 3: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. João está dizendo que nessa cidade, nesse tabernáculo, neste lugar, Deus estará com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. A cidade é santa, a cidade é morada de Deus, morada do seu povo. No verso 4 ele diz: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo nessa cidade é novo, a cidade é santa, não tem dor,
sabe? Sabe aquela dor de cabeça, dor de dente, dor na alma, a dor da angústia? Então, nesse lugar santo, nessa cidade santa, essas coisas serão extirpadas, elas não vão existir. João diz que a terra é nova, o céu é novo e a situação das pessoas que estão ali é nova. Lá não tem dor, não tem lágrima, não tem clamor. Lá é um lugar de alegria. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Lá não é lugar de choro. Que lugar maravilhoso. E ele vem de Deus. Ela vem descendo do céu, essa cidade, esse lugar que está preparado para nós. E diz assim, no versículo 5: E o que estava sentado sobre o trono disse: quem é a gente que está sentado sobre o trono? Vocês sabem, né? Deus está sentado sobre o trono. E ele diz assim: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. O próprio Deus diz: Eu estou fazendo nova todas as coisas. É novo céu, nova terra, nova vida. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem enfermidade, não tem luto. Nessa cidade não tem hospital, não tem cemitério. Porque lá essas coisas não existem mais. Essas coisas ficaram para trás, essas coisas são passadas. Ele diz: Eis que eu faço nova todas as coisas. Ele diz, né? Vamos voltar no 5, ele diz a João: João, escreva isso. Para os que dizem assim: a Bíblia foi escrita por um homem. Foi escrito por João. Mas foi o próprio Senhor Jesus que mandou ele escrever. E disse: escreve. E escreve porque essas palavras são verdadeiras, né? Não são da cabeça de João. João é o escritor, mas não é o autor. E é fiel. Vai se cumprir. E diz assim: e disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 7 diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Que todas as coisas? Tudo isso que João estava vendo, um novo céu, nova terra, aquela nova situação, sofrimento estipado já não existe mais. Ele diz: o que vencer herdará todas essas coisas. Você não vai precisar brigar por essa herança. Se você perseverar, se você confessou Jesus como seu Salvador, se você tem andado em santidade, você vai herdar todas essas coisas. Não precisa se preocupar. E ele diz mais no versículo 8. Mas é todo mundo que vai para essa santa cidade que desce do céu? Vamos ver. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, tá, gente? O tímido aqui não é aquela pessoa que tem vergonha. Ah, meu Deus, não consigo falar em público. Não, não é isso. O tímido aqui, ele está no mesmo lugar da palavra covarde, tá? Daquele que retrocede, que recua. E ele diz assim: mas quanto aos tímidos, em algumas versões tem covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então perceba que para estar na cidade santa, você precisa não se enquadrar no versículo 8, entre os mentirosos, fornicadores, aqueles que cometem abominação, incrédulos, homicidas, covardes, pessoas que serviam a Deus, mas retrocederam por ser aceito por um grupo de pessoas de amizade, pessoas que negaram o Senhor por algum motivo. Essas pessoas não se enquadram dentro da lista das pessoas que vão herdar todas as coisas da nova terra. Entende? Então, a cidade é santa e o povo que vai estar lá é um povo santo, o povo de Deus. O Senhor mesmo fala: eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos ver se nós estamos
enquadrado dentro de alguma dessas coisas que não agrada a Deus, no versículo 8. Porque essas pessoas terão um destino diferente. Há pessoas que não acreditam que existe inferno, né? Ah, mas Deus não lançaria ninguém no inferno, porque Deus é bom. Sim, Deus é bom. Ele é longânimo, ele é benigno. E ele está dando oportunidade de todas as pessoas, né, confessarem a ele, dando oportunidade, porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Porém, há pessoas que não dão lugar a Deus trabalhar na sua vida, que querem viver a sua própria vontade. E o Senhor diz, né, que o homicida, o blasfemo, essas pessoas, elas não têm parte nessa cidade santa. Ela não tem parte na cidade de Deus e na cidade do povo de Deus. Mas a parte delas é no lago de fogo, tá? Para ficar bem claro que existe dois lugares. Existe a cidade santa, no céu nova terra, e existe inferno sim. E para lá vão os que cometem iniquidade, os que cometem coisas que não agradam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso, nós ficamos no versículo 8, tá? A Nova Jerusalém, a partir do versículo 9, nós vamos para um outro vídeo, para não ficar muito longo, tá, gente? Gente, é tão importante que nós possamos vigiar com a nossa conduta, com aquilo que fazemos. Muitas pessoas acham que Deus não se importa com aquilo que fazemos, mas a palavra de Deus não nos revela isso. O Senhor fala assim de comportamento. Ele diz homicidas, pessoas que cometem coisas abomináveis, covardes, incrédulos, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, não terão parte na cidade santa, mas serão lançados. A parte deles será no lago de fogo. É isso mesmo que está escrito que nós vemos aí. Então, nós precisamos nos enquadrar, né, dentro da vontade de Deus. Que nós possamos viver em santidade, que nós possamos esmurrar, né, como o apóstolo Paulo fazia a nossa carne, que nós possamos nos negar a cada dia, tomar a nossa cruz a cada dia e seguir a Jesus, para que no grande dia nós possamos estar com Ele, morando na cidade santa, tá bom? Então, fique na paz do Senhor, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!